Olá para você que está acompanhando mais um episódio do Habita Rank. Eu sou Bruno Calegari, chegando aqui para esse espaço tão importante onde a gente fala de verdade sobre condomínios, tudo aquilo que envolve um condomínio. Então sejam todos muito bem-vindos. Você que mora em condomínio, você que ainda não reside em condomínio, mas pensa, você que pensa em ser síndico e pensa em ser prestador de serviço para condomínio, esse é o espaço ideal para você acompanhar, ficar bem informado e participar desse nosso bate-papo. Bom, já que eu estou falando de bate-papo, você sabe, né? A gente faz essa nossa conversa muito bacana e eu estou recebendo a Tádia Lopes, da BR Condos. Tádia, obrigado pela sua presença, bem-vinda mais uma vez. Obrigada a você, Bruno, pelo convite. Olá, pessoal de casa. Agradeço. A gente que agradece. O Everton Martins, ele está aqui com a gente também, ele que é da Associação Solar Livre, trabalha também no segmento aí da energia solar. Obrigado, Bruno. Prazer estar aqui com você, passar as mensagens para a audiência aí para poder contribuir com esse segmento tão importante aqui para nossa cidade. Vou falar também com o Alexandre, mais conhecido como apenas Artioli, né? Que é o seu sobrenome. Ele que trabalha com neuromarketing. Artioli, obrigado pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço o convite, agradecer a Tádia também pelo convite. Vamos aí contribuir com o que a gente puder para o pessoal. O Wilson Pires vai aparecer na nossa tela aqui hoje também de forma remota. Ele que é síndico profissional, tem 284 mil condomínios que ele administra. Olha, acho que não é tudo isso, mas os problemas e as situações para resolver chega a mais ou menos isso, né, Wilson? Bem-vindo mais uma vez. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde para todo mundo, boa tarde você que está assistindo pela TV Guanandi, boa tarde Bruno, boa tarde aos convidados aí, estamos aí para tirar dúvidas. Eu gostaria de começar esse nosso bate-papo falando um pouquinho com o Everton aqui. Everton, a gente estava falando, você apresentou de forma bem objetiva aqui, claro, para nossa audiência compreender um pouquinho dessa sua história também, né? Você atua no segmento de energia solar, estuda isso, defende essa bandeira desde 2010. Isso, outubro de 2010, eu morava em Curitiba, não morava aqui. É a família daqui do Mato Grosso do Sul, mas eu comecei a atuar com instalação solar fotovoltaica residencial. Foi bem no começo, né? Pioneirismo. Teve a primeira instalação, então, ligada aqui com a então Enersul, naquela época, chamada Enersul, e lá no Paraná, em Curitiba, com a Copel. Então, foi bem no começo desse setor e depois a gente acabou engajando e participando da abertura da primeira associação, da comissão do Inmetro no Rio de Janeiro, da construção das normas da BNT e assim por diante. Que bacana. E você, eu lembro que há um tempo atrás teve uma situação que eles queriam taxar o sol, né? Era uma taxação que vinha pela frente nessa intenção e vocês, enquanto associação, também lutaram para que isso, na época, não acontecesse. Isso, naquela época que ficou conhecido como taxação do sol, eu fui aquele cara que fez um movimento chamado os capacetes amarelos. Foi uma manifestação pacífica lá em Brasília, com 1.000 pessoas com capacetes amarelos, camisetas, e defendendo que o consumidor não pagasse uma taxação exacerbada aí sobre o uso da rede, né? Então isso conseguiu com que muita gente que usa hoje energia solar não pague taxações, esse cidadão que vos fala aqui. Muito bem. Ô Artioli, a gente fala sobre marketing, comunicação, e isso tu tá muito envolvido, né? Fala um pouquinho brevemente dessa sua história e dessa sua experiência, né? E quando se fala nessa questão de neuromarketing, daqui a pouco eu vou introduzir isso aí no nosso tema de hoje, voltado para os condomínios também. Tá, maravilha. Eu mexo com o evento desde meus 13 anos, foi quando eu fiz meu primeiro evento. E desde então eu caí no mundo do marketing, nunca mais saí. Naquela época a gente não tinha internet, então a gente tinha que produzir tudo, sair na rua, distribuir panfleto. Então eu tive a oportunidade de passar por todas as fases do offline para o online hoje. Então eu comecei gestão de tráfego em 2016, logo quando lançou o Google Ads. E aí vim. E eu fui entendendo que as empresas, isso aí falando da minha área, tá? Chega uma hora que trava. Aí a gente estuda mais um pouquinho. Aí trava no vendedor, estuda mais um pouquinho. Trava no dono, estuda mais um pouquinho. Aí a marca, aí trava também na marca. Aí chegou uma hora que eu e meu sócio, que é o Jefferson, a gente chegou e falou, cara, não é brand, a gente tem que achar o que além, de onde que vem essas informações. A gente achou a Neutrons nos Estados Unidos, uma parceria com o Instituto Brasileiro de Neurociência, e a gente fez a pós-graduação em neuromarketing. Que aí é onde a gente trabalha sempre com a base científica. Então, a gente não toma uma decisão que não tem um artigo científico ancorando ali aquela decisão para a gente trazer resultado. Então, a nossa chance de acertar é maior do que quem não tem uma base científica. Ô Everton, quando a gente fala nessa questão de energia solar,
E claro, isso precisa estar muito bem alinhado também na comunicação, né? Porque se você não conseguir comunicar bem sobre aquele projeto, sobre o objetivo daquilo, de entender perfeitamente qual é a necessidade daquele cliente. E aí volta um pouquinho ainda falando, né? Lá atrás da comunicação sobre a taxar o sol ou não. Essa falta de comunicação ou a falha da comunicação também pode impactar no seu segmento também, né? Quando você leva isso, por exemplo, para a apresentação de uma assembleia, para mostrar ali para os moradores toda a parte técnica, defender a sua bandeira e o seu produto. Com certeza, Bruno. Hoje a gente atua mais na linha da comunicação, como o colega disse aqui, no sentido de que há um volume muito grande de empresas ofertando diversos tipos de serviços. Antes você tinha uma quantidade pequena de empresas, quando eu comecei lá no Pioneiro, 4, 5 empresas no Brasil, né? Então, hoje você tem um volume de oferta e comparar joio com trigo, mais alguma coisa que é tanta abundância de informação, mas nós não temos no condomínio um especialista nesse segmento. Leva anos para se construir esse conhecimento. Então, o nosso papel está mais voltado nessa linha consultiva hoje de traduzir a linguagem assim, o que é melhor para este condomínio. Talvez o que é para o condomínio A não seja para o condomínio B. Todos buscam a redução de custo e economia. Então, identificar realmente a necessidade de um condomínio de grande porte, maior porte, com um de menor porte, a solução é diferente. Então, mapear isso, dar clareza e levar para o síndico a forma dele comunicar com o público depois sobre aquela solução técnica. Porque não adianta falar, não, me dá um notebook desse, mas eu sou de design, talvez eu precise de uma estação gráfica. Então, são coisas distintas. A gente tem feito esse trabalho de consultivo para melhorar aí a escolha mais assertiva para cada condomínio. Ô, Tádia, eu acho que é justamente isso, né? É você tirar o técnico, né? Assim, porque vocês, claro, são técnicos na área de vocês, né? Simplificar, né? Simplificar, trazer essa comunicação daquilo de fato que você precisa passar pro morador ali, pro condômino, de uma forma clara, objetiva, que ele consiga compreender. O Everton trouxe uma situação que realmente ocorreu em um condomínio que a gente esteve, né, presente como administradores. A pessoa que foi apresentar a proposta, realmente era uma proposta boa para energia solar e de placas e tal, mas ela não soube explicar exatamente qual a solução aquele condomínio precisaria. Então, trouxe aí 3 opções muito abrangentes, muito técnicas, de 3 opções para aquele condomínio, em que os moradores não conseguiram chegar em uma conclusão de qual delas seria melhor. Nesse momento, precisaria de um especialista para trazer para o condomínio exatamente aquilo que os moradores precisavam. E o resultado? Não aprovaram nenhum. E agora o condomínio não tem nenhuma redução de energia, né? Sim. Então, esse caminho entre uma proposta, comunicação e trazer essa simplificação para o morador, né? Sim. Porque cada um tem sua especialidade, ninguém é especialista em energia solar, a não ser o senhor Everton. E tem um insight aí. Explicação demais gera sobrecarga no nosso córtex pré-frontal. Aí a amígdala, ela sequestra o córtex pré-frontal porque ela não entende o que está acontecendo. E a tendência é o quê? Cara, não estou entendendo o que está acontecendo, esse cara quer me enganar. E aí você para de raciocinar, que vai ativar o eixo HPA que a gente fala, que vai liberar cortisol. Aí você vai ficar mais estressado ainda. Se não tiver uma explicação ali simples, clara, coesa, e todo mundo falar simplesmente, não vamos colocar, vai todo mundo sempre jogar no pior cenário possível e não vai fechar nada. Tá? Porque o nosso cérebro sempre vai defender. A nossa casa, ele não é só uma casa, é o meu território. Sim. E tirar o dinheiro do meu bolso, então é mais ainda. Tirar dinheiro quando você compra alguma coisa é a sensação de tortura para o nosso cérebro. Então nós estamos mexendo com o dinheiro e com a casa da pessoa. Então a pessoa, quando for falar disso, ela já está estressada. Então, por isso que a explicação ela tem que ser clara, tem que ser previsível. 3 opções foram boas opções, mas talvez a parte técnica não faria sentido nenhum para eles. Focar só nos benefícios ali e na parte financeira. Aqui a gente economiza tanto, aqui economiza tanto e tanto. Simplificou o processo, tenho certeza que tinha fechado. O Wilson, que é síndico também, e ele lida no dia a dia aí com os moradores e tal, você usa também essa tática, Wilson, de esse método, né, de ser mais objetivo, explicar menos e ir pro foco principal?
Exatamente, senhor Bruno. O que acontece? A comunicação é um dos principais pilares da gestão de condomínio. E parafraseando aí que o colega Artioli falou, as pessoas em condomínio geralmente elas se sentem ameaçadas, elas se sentem desconfortáveis porque é o dinheiro delas, do território delas. Então, por exemplo, quando vai para uma assembleia, a pessoa já vai ali, munida, que vai entrar numa briga. E quando você pensa dessa forma, você deixa de ser racional e vira emocional. É onde entram os conflitos. Então, o síndico ele tem que trabalhar a comunicação o ano inteiro, não na véspera da assembleia ou não na hora, né, da assembleia. Então, a comunicação é um pilar muito importante. Comunicação clara, transparente e o principal, que é uma falha de muitos síndicos, prestar contas. Preste contas por aplicativo, por grupo de WhatsApp, por PDF, por sinal de fumaça. Escreve no muro do condomínio, mas pelo amor de Deus, preste contas. Exatamente. Bom, olha, esse nosso primeiro bloco aqui tá bacana, tá legal, a gente cruzando os assuntos, né? E você vê que sempre uma coisa puxa a outra. Nós vamos por um rápido intervalo, tá? Para você que nos acompanha aí pela TV Guarandi, que é afiliada da Band, aqui em Mato Grosso do Sul. Segura aí porque nós voltamos já com mais bate-papo, falando sobre comunicação, falando aí sobre energia solar, né? E trazendo tudo isso para dentro dos condomínios. Eu volto daqui a pouco, segura. Conheça a BR Condos Campo Grande Centro, sua parceira de confiança para uma administração de condomínio eficiente. Nossa tecnologia própria garante transparência e recursos únicos para uma gestão completa. Venha para a BR Condos. Problemas com pragas e insetos? Chame a Dedetizadora MS. Empresa especializada em dedetização, desculpinização, desratização e limpeza de caixa d'água. Pare de sofrer e entre em contato agora mesmo. Dedetizadora MS. Se o seu elevador está precisando de atenção, a THF Elevadores é a solução. Somos a maior empresa multimarcas do estado, referência em manutenção e reparo de elevadores e escadas rolantes. Oferecemos a maior estrutura técnica e operacional, garantindo segurança e tranquilidade para nossos clientes. Também atuamos com modernização e venda de elevadores e plataformas de acessibilidade. Estamos disponíveis 24 horas por dia, pronta para você. WhatsApp 99105-2818. Você busca segurança na hora de investir? Conheça a Dutra Consórcios. Com exclusividade no Consórcio União, entregamos desde 2019 soluções inteligentes para quem não abre mão da tranquilidade. Tradição em bons negócios, transparência em cada contrato e o suporte que você merece. Dutra Consórcios. Confiabilidade que gera resultados. Fale conosco agora. Muito bem, já estamos de volta aqui, estou com a Tádia, o Everton, o Artioli, de forma remota o Wilson também, todo mundo falando um pouquinho sobre comunicação, falando sobre energia solar. E a Tádia que lida nessa parte de administração de condomínios, né, Tádia? Como administradora, a comunicação hoje da administradora com o condomínio, né? O que você percebe? Há uma comunicação fácil hoje ou ainda existem algumas falhas nessa comunicação que talvez podem prejudicar o desempenho da prestação de serviço? Vocês conseguem comunicar de forma clara e vice-versa? Os condomínios conseguem comunicar de forma clara aquilo que eles desejam e aonde eles pretendem chegar? Tem duas vertentes aí de comunicação no condomínio, né? Entre a administradora e os condôminos e entre o síndico e os condôminos. A nossa parte, a gente tenta abranger ali fazendo através de sistema, né? Então, a gente acaba se comunicando com o morador com um e-mail informativo, né? Soltando o edital através do sistema. Também dando voz a esse morador para abrir um chamado, para solicitar uma manutenção. Então, a gente tem esse papel aí de fazer essa ponte entre o morador e o síndico com algumas informações e necessidades do morador. O síndico, ele precisa sempre estar atento na comunicação dele, é diária, não pode falhar. Exato. Não, tem que ter essa comunicação
ali sendo praticada diariamente, né? Agora, o Everton, certamente você participa, né, dessas assembleias e tudo mais, ou já participou, enfim. O que você percebe ali que talvez acaba esbarrando ou dificultando? Você acha que as pessoas têm dificuldade de entender na área de vocês aí, falando de segmento de energia solar? Você acha que hoje há uma comunicação clara do segmento, né, perante a sociedade? Acho que esse é um grande desafio, sempre foi do setor, né? Gerar energia nunca foi algo doméstico. Na escola a gente aprendeu que isso gerava lá em Itaipu, Belo Monte, em outros lugares. Até hoje é ensinado assim. Está mudando um pouco, as crianças estão aprendendo que no telhado de casa se gera energia elétrica. Mas até então o grande desafio no começo era, para aquecer piscina? Essa era a pergunta. Então ainda há essa questão de gerar energia, mas já está bem mais maduro. A questão é que as pessoas vão na compra de equipamentos que não detêm o nível de conhecimento suficiente para julgar se aquilo é bom ou não para um casamento de 30 anos. Para você ter um casamento de 30 anos numa relação de comercial, realmente você precisa ter uma boa escolha, porque isso pode dar muito ruim. Então, muito antes de equipamento, a prestação de serviço, igual a administração de um condomínio, que é de longo prazo, é a mesma coisa. Quem está por trás disso é que vai me ajudar nessa escolha. Então, vem antes da compra de equipamento. Olha, agora, enquanto eles estavam falando, da Tade aqui principalmente, e o Wilson, eu estava pensando, eu moro em condomínio. Eu acho a comunicação de condomínio muito chata. Porque aquele negócio, é o comunicado, é o e-mail. E eu fiquei pensando, falei, cara, será que existe alguma forma, não sei, mais legal de se comunicar? Por exemplo, quando o pessoal fala assim, você tem que acompanhar o financeiro, né, do seu condomínio. Vem lá no boleto descritivo, tal, todos os dados, o que é reserva, o que gastou disso, daquilo outro. Enfim, será que existe alguma maneira, você enquanto comunicador também, né, atua na área do neuromarketing, existe alguma maneira mais dinâmica de se comunicar? Porque parece algo muito engessado, sabe? Assim, você fala, cara, nossa, porque você fala de condomínio, às vezes a pessoa fala, vou ter que ir lá participar daquela assembleia, meu Deus do céu, lá vem o síndico falar de novo, e aí? Na verdade tem, se você pagar, você consegue fazer um filme para cada decisão que você for tomar e mandar pra galera. Eu acho meio viável, mas é possível. Dá pra fazer gibi, dá pra fazer outras coisas. O segundo ponto é inverter. É fazer as pessoas entenderem que aquilo é importante pra vida delas. É mudar uma percepção. Falou, olha, se você não entender aqui o quanto nós estamos gastando aqui, você não vai ter como reclamar depois lá na frente. Isso vai acabar afetando você lá na frente. Então é uma mudança de percepção que as pessoas têm que ter. E aí o síndico vai ter que achar uma forma de comunicar com essas pessoas que elas entendam isso. Porque você pega um condomínio, tem vários tipos de níveis de pessoas, níveis de cognitivo, de idade. Então vai ter que ter reunião com todo mundo e vai ter que ter reunião individual, onde ele vai ter que se conectar ali um a um para falar de uma forma que aquela pessoa entenda a importância daquilo. Tá? Porque o líder, a função do líder é regular o ambiente, não é passar boleto ou passar notificação. Sim. Ele tem que, o fogo vai pegar, ele tem que impedir que o fogo se espalhe. Essa é a função do líder. Espero que você esteja curtindo esse nosso bate-papo e a gente vai dando sequência aqui e aproveita para compartilhar também nas redes sociais. Conheça a BR Condos Campo Grande Centro, sua parceira de confiança para uma administração de condomínio eficiente. Nossa tecnologia própria garante transparência e recursos únicos para uma gestão completa. Venha para a BR Condos. Problemas com pragas e insetos? Chame a Dedetizadora MS, empresa especializada em dedetização, desculpinização, desratização e limpeza de caixa d'água. Pare de sofrer e entre em contato agora mesmo. Dedetizadora MS. Se o seu elevador está precisando de atenção, a THF Elevadores é a solução. Somos a maior empresa multimarcas do estado, referência em manutenção e reparo de elevadores e escadas rolantes. Oferecemos a maior estrutura técnica e operacional, garantindo segurança e tranquilidade para nossos clientes. Também atuamos com modernização e venda de elevadores e plataformas de acessibilidade. Estamos disponíveis 24 horas por dia, pronta para você. WhatsApp 99105-2818.
Você busca segurança na hora de investir? Conheça a Dutra Consórcios. Com exclusividade no Consórcio União, entregamos desde 2019 soluções inteligentes para quem não abre mão da tranquilidade. Tradição em bons negócios, transparência em cada contrato e o suporte que você merece. Dutra Consórcios. Confiabilidade que gera resultados. Fale conosco agora. Bom, e dando sequência então nesse nosso bate-papo aqui, ô Tádia, antes de eu entrar num assunto bastante polêmico aqui em relação à energia fotovoltaica, falando sobre essa comunicação nas assembleias e tudo mais, enfim, você que tem essa experiência no seu dia a dia, o que você percebe aí? A gente está entrando na época agora de AGO, né? Assembleia Geral Ordinária. É obrigatório que todo condomínio preste contas no primeiro trimestre e faça a previsão orçamentária. Até entra a questão da energia solar para ser pautada. É muito interessante agora no primeiro trimestre. Mas eu percebo que nas assembleias, até queria perguntar para o Artioli, quando um síndico perde a aprovação de uma pauta, parece que o negócio desanda e vem não em sequência. Isso tem explicação neurológica? Tem. Imagina o seguinte, mas é o síndico que está perdendo as pautas seguintes. Sim. Tá. Imagina o seguinte, as pessoas estão ali, elas estão emocionadas. Se você não faz uma corregulação, que é o síndico estar calmo o suficiente para modular todo o ambiente, as pessoas estão decidindo no modo emocional. Então, se a primeira foi não, provavelmente as próximas serão não também. Se não tiver, trouxer as pessoas para o modo racional de novo. O nosso cérebro trabalha em duas áreas. Nós temos o modo simpático, que é o modo de luta ou fuga, e o modo parasimpático, que é o modo de entendimento. Tem estratégia para isso? Tem. Por exemplo, falar mais calmo, dar pausa entre os assuntos. Às vezes, não colocar todos os assuntos seguidos na pauta. Se você colocar, você vai inflamar tudo. Nossa. Entendeu? A forma de falar faz a diferença. Porque a grande sacada não existe entendimento enquanto a pessoa do outro lado está no modo simpático. Ou seja, meu córtex pré-frontal ele não está preparado para entender, ele não vai ouvir nada que eu falar. Enquanto a minha amígdala estiver sequestrado ali, a minha parte racional, eu não vou ouvir nada que você tenha a falar. Então, se chegou nesse nível, para a assembleia. Aí a gente dá uma pausa, a gente volta para mais dois, ou põe um levinho e um mais denso na sequência. Por quê? Porque você está controlando a energia das pessoas ali. Nós somos seres biológicos, o nosso corpo manda. O nosso cérebro decide o que ele quer 10 segundos antes da gente ser informado. Ô Everton, agora, a gente sabe que nesse segmento que você atua, que a gente fala da energia solar, energia fotovoltaica, enfim, existe uma onda gigantesca, né, de empresas que abrem, fecham, empresas que apresentam propostas tentadoras comercialmente falando, né? E já ouvi relatos de empresa que vai lá, você oferta por 10, chega uma empresa, oferta por 5. A pessoa fala, bom, tô pensando em economizar, isso aqui vai me ajudar, vou pagar menos aqui. A empresa cata o dinheiro, some e vai embora. Como que tá o mercado hoje, olhando para esse cenário aí, onde infelizmente acaba impactando e prejudicando clientes, condomínios, pessoas, enfim? Sim, o mercado está no momento de consolidação, né? Então, no Brasil inteiro, como a associação é em Brasília, e a gente tem 25 estados com presidentes regionais, a gente chama de frentes estaduais de geração distribuída. Então, nós conversamos, nossa reunião agora é dia 5 de fevereiro, de alinhamento, e até para mitigar os impactos para o consumidor, comunicar melhor isso. Agora, o brasileiro, ele realmente conhece, tem clareza da R-cifrão. Então, ele vai pelo preço. Né? Dinheiros é uma informação já bastante consolidada, não precisa explicar tanto. E como ele é a única variável que ele conhece, não estou nem falando de energia solar e fotovoltaica, do setor de energia como um todo, qualquer outro segmento. Então ele vai naquela variável, não, esse aqui é o melhor. Então o melhor dele está baseado no montante financeiro. Claro que isso traz grandes consequências e responsabilidades depois para um casamento, como eu disse no bloco anterior. São 30 anos de funcionamento de uma usina solar fotovoltaica. Se ele tratar como comprei placa, e alguns chamam até de praca, né? Então, se levar nessa linha assim, o risco de 2 anos depois isso não está funcionando, causar um dano no próprio prédio onde isso foi instalado, a empresa sumiu. Então, por isso a questão consultiva, a história, a jornada e ter atenção e confiança. Ô Wilson, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para você. Por acaso, assim, você já teve problema uma falha de comunicação
Eu queria que você me trouxesse um exemplo de cada. Com empresa prestador de serviço, por falta de comunicação, você pediu uma coisa, a empresa entregou outra, ou você passou uma demanda e eles entenderam, enfim, houve essa falha. E se você tem algum caso que te marcou também em relação a essa falha ou falta de comunicação com moradores. Olha, nós vamos fazer um episódio de 5 horas de gravação. Porque, olha, sempre tem. As falhas de comunicação são algo constante. Por isso que o síndico tem que sempre revisar contrato. Eu trago uma recente de uma empresa terceirizada que ganhou contrato num condomínio e ela bonificou o condomínio para ganhar esse contrato com serviço de jardinagem. E todos os moradores aprovaram. Inclusive eu, como síndico, gostei. Pô, que legal, né? Vamos fazer o serviço terceirizado no condomínio e a gente ainda vai ganhar jardinagem. Só que depois que veio a notícia, a jardinagem, ela não é mensal. Ela é a cada 2 meses. Imagina, Bruno, nós estamos no período de chuva. Você imagina que 60 dias sem cortar grama no condomínio acontece dentro do condomínio? Sim, imagina. Veio um matagal, veio uma floresta. Então isso aí foi um problema de comunicação, da gente não se entender corretamente na Assembleia e essa questão de bonificação não ficar completamente claro para todo mundo. Então esse é um pequeno exemplo. Agora, outros exemplos de comunicação que eu trago com os moradores é quando o síndico tem que apresentar todos os pontos de aprovação de qualquer item em Assembleia. E muitos síndicos, eles têm problema, eles têm medo de passar para os moradores tudo que acontece no condomínio, todos os pormenores, porque eles têm medo da reação dos moradores. Mas não tem que ter medo da reação dos moradores. Você tem que deixar as claras para os moradores o que está acontecendo, como que você vai lidar com a situação. É uma frase que eu sempre falo. Os moradores, eles não têm problema do síndico errar. O síndico erra. Eles têm problema do que o síndico vai fazer com esse erro de comunicação. Beleza? Agora vamos imaginar um cenário onde a gente parte para uma assembleia, tá? E aí a prestadora de serviço lá vai trazer o relatório de despesas e tudo mais, porque isso também é muito difícil das pessoas compreender. E quando você pega num assunto que isso não tem como fugir, são números, né? E aí, por exemplo, eu, para matemática, não gosto, nunca gostei de matemática, né? Nunca me dei bem com os números. Como desmistificar aquilo que talvez você não consegue fugir tanto da parte técnica? Porque daí quando você está falando de administração, de gestão, de dados, de números, de balancetes e por aí vai, é coisa técnica. Parece que é um contador explicando aquilo para você e você fala assim, e aí? Mas, Bruno, o balancete de um condomínio, você não vai ler números, você vai contar uma história. Você vai contar uma história. Você vai contar o que aconteceu nesse condomínio em 12 meses. Ó, gente, no mês de setembro, nós tivemos aqui um problema na caixa d'água. Tá aqui, esse foi o pagamento. Ah, vocês querem ver a nota? Pá, abriu a nota. Você tá contando uma história, mês a mês, do que aconteceu naquele condomínio. Eu acho que não tem nada mais didático para as pessoas entenderem a rotina condominial do que uma assembleia de prestação de contas. Perfeito. Nós somos pré-programados para gostar de história. E histórias são incontestáveis. Lógico que nesse caso aí é contestável, né? Mas eu posso falar assim, ó, essa água aqui, o copo tá limpo. Aí você fala, não, tá limpo o copo. Mas eu falar, mas ó, se mudar a luz, pode ser que o copo fique sujo, porque aconteceu isso com alguém, não sei o que lá. Pronto, não consegue mais contestar. Então eu consigo passar alguns bloqueios da mente das pessoas rapidamente, a partir do momento que eu conto uma história. Porque é verdade, pode ser verdade, pode não, a pessoa fica naquele limbo ali. Aí você consegue implementar uma informação na mente dela. Porém, você precisa ser claro, tem que ser transparente, tem que falar a verdade, porque senão não vai funcionar. Porque quando não funciona, o nosso cérebro tem aversão à incerteza. E se ele não entende o que aconteceu e não houve um fechamento cognitivo, que a gente fala, ou seja, não deu um final para aquele negócio lá, o meu cérebro vai entrar numa situação chamada de loop preditivo, sempre para o pior cenário. Você sempre vai criar o pior cenário possível na sua cabeça, durante horas, durante dias, que vai ativar o eixo, que é hipotálamo, hipófise adrenal, vai liberar cortisol crônico, a pessoa vai dormir menos, vai ficar mais estressada, vai abrir hipervigilância, não vai conversar com ninguém, vai brigar com a família. Agora, você imagina você indo conversar com essa pessoa, porque simplesmente você não explicou alguma coisa até o final para ter um fechamento. Por isso que aquele negócio, eu vejo depois, e de hoje para amanhã o negócio vira um tsunami. Porque não, mas como depois? Eu preciso disso para hoje, porque o meu dinheiro que tá ali, a minha situação que tá ali, o vizinho tá me incomodando, ele não quer fazer isso para mim. Cara, aí o cérebro do macaco começa, ó. Lenha a tua cabeça. Ou seja, Tioli, quando você for conversar com alguém, explicar, enfim, o ideal é sempre no final falar assim, ficou alguma dúvida? Entendeu? Tá tudo certo? Exatamente. Vou te explicar de novo. Então, vamos fazer um resumo? Resumindo, então, o que a gente combinou. A gente falou isso, tal, tá de acordo com isso.
Você consegue perceber se a pessoa sai de um modo ou outro quando ela pergunta. Se ela começou a perguntar, ela voltou pro modo racional. Se ela não tá perguntando nada, ela tá naquele silêncio que só escuta, ela não tá no modo racional ainda. Então você tem que tirar ela do modo racional. Do modo de ameaça, e puxar pro modo racional. Então, e a melhor forma é comodulando, respira, fala devagar, fala frases curtas, seja claro e se coloca no lugar da pessoa. Fala, eu entendo que você tá irritado com o gato do teu vizinho lá. Para você que acompanhou pela TV Guarandi, afiliada da Band, obrigado pela sua audiência. Episódio completo aí no canal do YouTube, Habitarank, e também na nossa rede social, no Instagram, @Habitarank, tá certo? Um beijo no seu coração, muitíssimo obrigado e até o nosso próximo episódio. Até lá!